Bom, nós vamos começar agora a nossa aula de templates relacionada a end conditions, né? E vou dar uma pequena explanação a respeito de templates. Na aula passada nós criamos uma template usando somente os elementos constrained, e hoje nós vamos demonstrar a criação usando os elementos end condition. O que são end conditions? End conditions são os elementos usados para fazer taludes de cortes e aterros. Para esse exemplo, nós vamos fazer o desenho de uma estrada de acesso, semelhante a essa, é exatamente essa daqui, esse acesso, que é um alinhamento aqui, né? Tem esse alinhamento, e aqui está os cortes na rocha e no solo desse acesso. A seção desse acesso é uma seção igual a essa, com largura de 10 metros, escavação em rocha, talude de 0,25 para 1, com 50 centímetros as bermas a cada 10 metros. Ao encontrar o talude de escavação, o topo da rocha, há um talude de 4 metros e uma berma maior, né, de 4 metros, e por fim um último talude de 1,5 para 1 para o corte em solo. Nós usamos esse exemplo em aulas anteriores, só aplicando essa template que vocês estão vendo, e agora nós vamos criá-las, né? Então vamos criá-la usando, principalmente explicando aqui os end conditions, que são esses elementos que estão na extremidade da nossa template. As end conditions elas servem basicamente para desenhar taludes de corte e aterro. Aqui há no meio também um elemento que seria um constrained, porém o foco será as end condition. Então, como é que funciona essa end condition aqui? Você tem aqui o que seria o leito, né, da pista, e à medida que você apresenta o talude de rocha, vou colocar uma pequena inclinação aqui para mostrar a diferença. Olha aqui mostrando o talude de corte em rocha. E agora vamos desenhar o solo, tá? Então esses elementos aqui na extremidade são as end conditions. Vou explicar alguns parâmetros das end conditions, que ao clicar em uma delas abre essa caixa de diálogo, que é a mesma ao se criar uma end condition. Então aqui estão os parâmetros da end condition. Eu cliquei numa end condition que está se referindo ao solo, à escavação em rocha. Então ela busca uma superfície, né? Target aqui seria o alvo, né, que ela vai encontrar. Uma end condition pode buscar uma superfície, pode buscar, então no caso ela busca a superfície do topo rochoso, esse elemento. Então o primeiro campo a ser preenchido é esse. Qual é o rochoso? Aqui também tem um campo chamado prioridade. No caso você pode reparar que existem aqui nesse ponto há 3 elementos end condition. Cada uma delas tem uma função. Essa primeira que nós vimos, a prioridade 1, ela é a primeira a ser testada quando a rocha está sendo escavada. Mas há condições em que a rocha está abaixo da pista. Então aí ocorre somente a escavação em solo, e por fim
uma última condição, que seria o de aterro. Vamos fazer esse teste aqui para explicar melhor. Primeira situação, escavação em solo aqui. Ó, vamos fazer essa simulação. Rocha, escavação em rocha. Pode ocorrer uma outra situação, que o topo da rocha está abaixo da pista, então ocorre somente a escavação em solo. E por fim, o terreno está abaixo da pista, então aí agora ocorre o aterro. Então, em cada uma dessas situações, é um talude que está, uma end condition que está entrando em ação. Então aqui ocorre, aí você precisa dizer para o Rhodes qual desses ele vai testar primeiro. Então, isso é o campo prioridade que vai dizer isso. Aqui no priority, se você marcar 1, esse vai ser o primeiro a ser testado. Esse aqui deve ser o 2, não, é o 3. E aqui então, ok. Ele é o 3, mas está funcionando também como 2. Ele está com um número acima desse outro. Podia ser 2 esse, não precisava ser 3. Então é uma end aqui em cada, essas 3 end conditions estão ligadas nesse mesmo ponto. Então para isso você tem que dizer nesse ponto qual vai ser a prioridade que cada um vai estar trabalhando. Tá? Bom, segundo campo aqui do lado direito é o baking count. É referente ao número de banquetas. Então no caso aqui está proposto 3 banquetas no máximo. Nunca se deve colocar número muito alto de banquetas desnecessariamente, porque se você colocar, por exemplo, 300 banquetas aí em vez de 3, ele vai funcionar normalmente, porque ele está programado para colocar uma banqueta a cada 10 metros, que nem um dos campos aqui. Porém, isso vai fazer com que o tempo de processamento seja maior. Então deve-se saber mais ou menos, né, por alto assim, qual o número máximo de banquetas que podem ocorrer. O outro campo é referente o datum. O datum, o que é? É uma cota para as banquetas. No caso, se eu marcar aqui 410, ele vai começar a inserir banquetas a partir da cota 410. Porém, se eu for para 400 ou a 390, as banquetas também vão existir. Então, a partir da 410, ele vai colocar uma banqueta a cada 10 metros. Isso daqui é um raio que o round length é um raio que ele coloca nas extremidades da end condition.